Bom dia. Eu gostaria de deixar uma reflexão para nós do Evangelho de Marcos, do capítulo 4, do versículo 1 ao verso de número 19, quando Jesus conta a parábola do semeador. Essa parábola é uma forma de Jesus, por figura de linguagem, explicar o reino de Deus, fazendo comparações com o cotidiano daquelas pessoas. Eles compreendiam, né, e era a linguagem do povo, porque Jesus está falando aqui sobre semear a terra. E o texto diz que outra vez Jesus começou a ensinar e afluiu uma grande multidão. Como ele estava ali na praia, entrou num barco, pediu para afastar, as pessoas ficaram em terra ali na praia e ele começou a ensinar a sua doutrina. Para quem não sabe o que é doutrina, é o conjunto de princípios e regras ou ensinamentos fundamentais que serve de base para um sistema religioso, político, filosófico ou científico. Aqui no caso religioso, porque Jesus está falando das coisas espirituais a respeito do reino de Deus. Mas quando Jesus começa a contar a sua parábola, ele começa falando assim: ouvi e escutai. Parece até uma repetição de palavras, mas na verdade há uma grande diferença entre ouvir e escutar. Quantas pessoas ouvem e ouvem muitas coisas? Agora, escutar, receber, colocar em prática, aprender e viver essa verdade é outra coisa completamente diferente. Muitas pessoas ouvem muitas coisas, mas escutar e aprender e colocar em prática e viver o que ouviu é completamente diferente. E Jesus está chamando a atenção justamente para isso, tá? Usando palavras sinônimas, mas para chamar a atenção no que ele vai contar por figura de linguagem, para que as pessoas possam tirar lições para as suas vidas, ouvir e escutar. E ele começa, né, aqui tentando mostrar que não é só suficientemente ouvir, nós temos que o quê? Que prestar atenção, que praticar e que aprender e viver essa verdade. E aí ele fala que saiu o semeador a semear, e uma parte da semente caiu à beira do caminho. E quando ele começa a falar assim, que uma parte da semente caiu à beira do caminho, vieram as aves dos céus e comeram essa semente. E aí ele diz que outra parte caiu em pedregais. E aí, não tendo terra profunda, logo nasceu, mas por não ter raiz, o sol saiu, queimou e infelizmente não vingou. E outra parte caiu entre espinhos, mas a que caiu entre espinhos, diz aqui que quando cresceu, os espinhos a sufocaram e ela ficou improdutiva. Mas uma outra parte da semente caiu em boa terra, e ela logo nasceu e cresceu e floresceu, frutificou e deu fruto a 30, a 60 e a 100 por um. O que é interessante é que as pessoas ficavam maravilhadas, gostavam de ouvir Jesus ensinando, mas muitas vezes não entendiam o que ele estava falando. Jesus está usando uma figura de linguagem para ensinar um princípio espiritual, tá? Uma verdade, está passando a sua doutrina, seu conjunto de princípios e valores, né, para fortalecer a vida espiritual das pessoas. Mas os discípulos em particular perguntam para Jesus, né, o significado dessa parábola. Jesus falou: vocês não entenderam? Como é que vocês vão entender se não entenderam as outras parábolas? Mas na verdade essas coisas eu falo por parábolas, porque para que se cumpra neles o que disse o profeta Isaías, né? Para que vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Por quê? Porque esse povo foram duros de coração, tardios para ouvir e crer na mensagem do reino. Então, mas Jesus fala para os discípulos: mas a vós é dado conhecer os mistérios do reino. E eu creio que você é uma pessoa a quem Deus revela os mistérios do reino. E nessa parábola, Jesus começa a explicar que caiu à beira do caminho, dos que estavam à beira do caminho, vem Satanás e tira a palavra do coração dessas pessoas. E infelizmente essas pessoas, elas não permanecem. É o que acontece com muitas pessoas que muitas vezes até vai na igreja, estão à beira do caminho, até têm boas amizades de cristãos, mas infelizmente, né, ouve a palavra, até acredita, mas não permanece. Satanás tira do coração a palavra que lhes foi ministrada. E a outra parte da semente, que caiu em solo rochoso, e o texto diz aqui, é que por não ter profundidade, ela logo nasce,
mas por não ter raiz, quando o sol sai, queima e infelizmente ela acaba não permanecendo. Jesus explica que aqui vem a tribulação, a perseguição, essas pessoas se escandalizam, pessoas até que ouvem a palavra, até se alegram quando recebem a mensagem do reino, mas infelizmente não permanecem, porque elas, logo vindo a tribulação, a perseguição por causa da palavra, por causa de Jesus, elas se escandalizam e elas vão embora. Mas uma outra parte caiu entre espinhos, Jesus explica aos discípulos que aqui caiu entre espinhos, infelizmente são pessoas até que receberam a palavra, creram, e até se entregaram a Jesus e abriram seus corações, mas infelizmente está ainda muito envolvida com as coisas do mundo, e diz: os cuidados do mundo, os enganos das riquezas e as demais ambições sufocam nessa mensagem que entrou no coração delas, e elas ficam improdutivas, infrutíferas. Até são pessoas religiosas, mas não produzem no reino, não dão frutos, se tornam pessoas frequentadoras de igreja, sem dar os frutos devidos que cabe àquele que nasceu de novo, produzir o fruto do Espírito, que é o amor, a paz, a longanimidade, a benignidade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. E como diz Paulo em Gálatas 5:22, contra essas coisas não há lei, os que são de Cristo Jesus crucificaram as suas carnes com suas paixões. Se vivemos pelo Espírito, vamos andar pelo Espírito. Então, esse texto está falando exatamente sobre isso. A semente que caiu entre espinhos é aquelas pessoas que ouvem, recebem, mas infelizmente até se convertem, vão para a igreja, mas estão muito envolvidas com as coisas do mundo, está com o pé na igreja, um pé no mundo, está com o coração muito lá no mundo, e infelizmente elas não se entregam, não se rendem, e ficam infrutíferas, tem os cuidados do mundo, os enganos das riquezas, muitas coisas são muito mais prioridade na vida delas do que o reino de Deus, e demais ambições, elas ficam infrutíferas, fazem parte de um sistema religioso, de uma igreja, mas não produzem no reino. Mas uma outra parte caiu em boa terra, e essa parte caiu em boa terra, caiu no seu coração, no meu coração, no coração de todos nós. Seu coração é a boa terra, e os que são boa terra, pode ter certeza, são os que recebem e dão frutos, um a 30, outro a 60 e outro a 100, foi o que Jesus explicou para os seus discípulos. Então, queridos, nós vemos aqui, e a lição que nós tiramos é 4 tipos de solos, 4 tipos de corações e 4 tipos de pessoas. Onde é que nós nos enquadramos? Onde é que você acha que você se enquadra aqui, nessa parábola do semeador? Porque Jesus está falando aqui de nós cristãos, está falando da igreja, está falando de todos que são amigos do Evangelho, aqueles que estão à beira do caminho, aqueles que recebem até com alegria, mas não permanecem, aqueles que passam pela igreja e têm a igreja apenas como uma rodoviária espiritual, aqueles que até têm interesses, até acreditam, mas não permanecem. E fala também sobre aqueles que produzem, que tocam à frente a mensagem da cruz, que perseveram nessa fé, que produzem, que estão ganhando alma, que estão evangelizando, compartilhando a sua fé, contando o que Deus tem feito na sua vida, dando testemunho da fé e sendo um instrumento de bênção para edificar a vida de outras pessoas. Espero que essa mensagem tenha edificado a sua vida. Creio que você é uma boa terra, que você receba essa palavra, seja frutífero, seja uma bênção, seja luz nesse mundo e deixe Deus te usar. Eu quero fazer oração e abençoar a sua vida essa semana, o seu coração, e fortalecer a sua fé. Concorde comigo, depois de receber essa mensagem, para fortalecer a sua vida espiritual. Oremos. Pai, no nome de Jesus, a cada um que ouviu essa mensagem, ó Pai, fortalece a fé, edifica, Pai, e eu creio que essa pessoa que está ouvindo, ó Pai, é uma boa terra, ó Deus, que ela possa produzir, ó Deus, a 30, a 60 e a 100 por um, seja frutífero, seja luz no mundo, seja uma bênção nas mãos de Deus, ó Pai, usa como transporte de Deus, usa como veículo do eterno, porque, ó Pai, ó Deus, a Bíblia fala que aqueles, ó Pai, que recebem a Jesus passam a ser santuário do Espírito Santo. Abençoa essa pessoa, Pai, Deus, abençoa teus filhos e abençoa cada um, ó Pai, que crê nessa mensagem da cruz, que crê na mensagem do reino, ó Pai. Aqui está a parábola do semeador, ó Pai, quem semeia, semeia a palavra do reino, ó Pai, e essa mensagem tem sido semeada nos 4 cantos dessa terra, e aqueles que recebem, ó Pai, sejam boa terra, e creiam, e tomem posse, ó Pai, e sejam fortalecidos em Deus. Então abençoa essa pessoa com paz, saúde, prosperidade, abundância, fartura, salvação e vida eterna. Nós oramos ao nosso Deus, agradecido ao nosso Pai, no nome precioso de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Que Deus te abençoe, te dê uma semana feliz, uma semana produtiva, uma semana de vitória, em nome de Jesus. Um beijo no coração e até uma outra oportunidade, se Deus assim nos permitir.